Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal de resumo de livros. Aqui é o lugar certo para quem curte uma boa leitura de livros de vários gêneros. Todos os dias às 6 horas da noite tem vídeo novo com 4 resumos de livros para ajudar você a escolher uma boa leitura. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos para o primeiro resumo, que é do livro O Nome da Rosa. Publicado em 1980, O Nome da Rosa é um romance histórico e policial escrito por Umberto Eco, ambientado em um mosteiro beneditino no norte da Itália durante o século XIV. A narrativa é apresentada como uma crônica escrita anos depois por Adson de Melk, um noviço beneditino que acompanha o frade franciscano Guilherme de Baskerville em uma missão delicada. O pano de fundo é um período conturbado da história da Igreja, marcado por disputas teológicas, heresias e a Inquisição. A história começa quando Guilherme e Adson chegam ao mosteiro para participar de um debate entre representantes da ordem franciscana e enviados do Papa sobre a pobreza da Igreja. Porém, logo ao chegar, Guilherme é chamado para investigar uma série de mortes misteriosas entre os monges. O primeiro monge encontrado morto é Adelmo, ilustrador de manuscritos, que aparentemente se suicidou. No entanto, Guilherme suspeita de assassinato. A partir daí, a investigação se desenrola como um romance policial medieval. Os assassinatos continuam a ocorrer, cada um envolto em mistério e simbolismo. Guilherme, utilizando métodos lógicos inspirados em Aristóteles e na filosofia empírica, tenta compreender a lógica por trás dos crimes. O monastério abriga uma biblioteca labiríntica, inacessível à maioria dos monges, onde Guilherme acredita que está a chave para desvendar os segredos que envolvem as mortes. A biblioteca, que funciona como metáfora do conhecimento proibido e do poder do saber, é dirigida pelo bibliotecário Jorge de Burgos, um monge cego e extremamente conservador. Guilherme descobre que os assassinatos estão ligados a um livro supostamente perdido de Aristóteles sobre o riso, cuja existência é negada, mas que na verdade está escondido na biblioteca. Jorge acredita que o riso ameaça a autoridade da Igreja, pois tira a seriedade do dogma e encoraja a crítica e o pensamento livre. À medida que os assassinatos continuam, Guilherme e Adson enfrentam obstáculos cada vez maiores, inclusive a interferência do inquisidor Bernardo Gui, que chega ao mosteiro e passa a conduzir os julgamentos com brutalidade, prendendo inocentes, inclusive uma jovem por quem Adson se apaixona brevemente. O amor entre Adson e a camponesa é um dos momentos mais humanos do livro, contrastando com o ambiente opressivo e intelectualizado do mosteiro. No clímax do romance, Guilherme descobre o esconderijo do livro de Aristóteles e confronta Jorge, que havia envenenado as páginas do livro. Assim, quem o lia, morria ao levar os dedos à boca para folheá-lo. Para evitar que a obra se espalhasse, Jorge engole o livro e ateia fogo na biblioteca. A destruição da biblioteca simboliza a perda irreparável de conhecimento e o medo do pensamento livre. Ao fim, o mosteiro está em ruínas, a missão de Guilherme falha parcialmente, e Adson, já idoso, reflete sobre o que viu e aprendeu. A narrativa termina com um tom melancólico, marcado pela perda e pela reflexão sobre os limites do saber, o poder da Igreja e a busca pela verdade. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro 20.000 Léguas Submarinas. 20.000 Léguas Submarinas é uma das obras mais famosas do escritor francês Jules Verne, um dos pioneiros da ficção científica. A narrativa é apresentada em primeira pessoa pelo professor Pierre Aronnax, naturalista francês que embarca em uma expedição para investigar estranhos relatos de ataques no mar atribuídos a uma misteriosa criatura marinha. A história se passa em 1866, quando navios de diferentes partes do mundo relatam colisões com um objeto desconhecido. O governo norte-americano organiza uma expedição a bordo do navio Abraham Lincoln, com o objetivo de caçar e identificar a tal criatura. A bordo estão o professor Aronnax, seu criado conselho, um assistente fiel e metódico, e o arpoeiro canadense Ned Land, conhecido por sua habilidade com o arpão. Durante a missão, o navio de fato encontra a criatura, mas logo descobrem que não se trata de um animal e sim de um sofisticado submarino metálico,
o Nautilus, comandado pelo enigmático Capitão Nemo. Aronnax, Conseil e Ned caem ao mar e são resgatados pela tripulação do Nautilus, tornando-se prisioneiros, embora tratados com certa civilidade. A partir daí a trama acompanha a jornada dos três a bordo do Nautilus, que viaja pelos oceanos com autonomia total, sem jamais precisar retornar à superfície. O submarino é um prodígio de engenharia para a época, alimentado por energia elétrica e capaz de enfrentar profundezas inimagináveis. O Capitão Nemo, figura misteriosa e profundamente culta, revela-se um homem misantrópico que cortou laços com a sociedade terrestre e vive sob os mares como um exilado voluntário. Durante a longa viagem subaquática, os protagonistas vivenciam aventuras extraordinárias. Visitam paisagens submersas como a cidade perdida de Atlântida, enfrentam perigos como lulas gigantes, naufrágios, tempestades e até guerras navais. O Nautilus percorre regiões como o Mar Vermelho, o Oceano Índico, o Polo Sul e a Fossa das Marianas. Enquanto o professor Aronnax se encanta com o conhecimento científico que adquire, Ned Land se mostra cada vez mais frustrado com o cativeiro e deseja escapar. Conseil permanece neutro e leal, apoiando o professor em todas as decisões. Ao longo da história, o Capitão Nemo também se mostra como uma figura trágica. Ele ajuda povos oprimidos com sua tecnologia e riqueza submersa, mas carrega uma profunda dor pessoal e rancor contra as nações da superfície. A convivência com Nemo revela o contraste entre ciência e humanidade, liberdade e prisão, conhecimento e isolamento. Apesar da grandiosidade de suas descobertas, os protagonistas começam a se sentir cada vez mais como prisioneiros. Eventualmente, durante uma parada do Nautilus, Aronnax, Ned e Conseil conseguem escapar usando um bote salva-vidas, enquanto o destino do Capitão Nemo permanece incerto. A obra termina com Aronnax relatando suas experiências ao mundo, deixando em aberto o que realmente aconteceu com o misterioso Nautilus e seu capitão. Com um estilo que mistura aventura, ciência e filosofia, 20.000 Léguas Submarinas é uma crítica às limitações humanas e uma celebração do espírito explorador. Jules Verne criou um clássico atemporal, que continua fascinando leitores com seu imaginário subaquático e sua reflexão sobre o uso da ciência e o papel do ser humano diante da natureza. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro Nada Mais Será Como Antes. Nada Mais Será Como Antes é o primeiro romance do neurocientista Miguel Nicoleles, publicado em 2024. Ambientado em 2036, o livro apresenta um cenário distópico onde a humanidade enfrenta múltiplas crises interligadas, incluindo colapso ambiental, manipulação tecnológica e controle social. A história segue dois protagonistas principais, Tosca Cohen, uma neurocientista brilhante, e seu tio, um matemático renomado. Ambos se reencontram após décadas separados e se unem para enfrentar uma ameaça iminente que pode destruir a civilização digital. No centro da trama está a Brainê, uma tecnologia revolucionária desenvolvida por Tosca, que permite a conexão direta entre cérebros humanos e sistemas digitais. Inicialmente concebida para fins terapêuticos, a tecnologia é apropriada por elites financeiras e políticas para controlar as mentes humanas em escala global. À medida que a narrativa avança, Tosca e seu tio descobrem uma conspiração mundial liderada por figuras poderosas que buscam instaurar um regime autoritário baseado no controle mental. A história se desenrola com uma contagem regressiva para um evento cataclísmico, mantendo o suspense até os capítulos finais. Nicoleles utiliza sua expertise científica para embasar a trama em conceitos reais de neurociência e tecnologia, explorando as implicações éticas e sociais de avanços científicos mal aplicados. O livro aborda temas como a perda da autonomia individual, vigilância digital e a responsabilidade dos cientistas na sociedade. Nada Mais Será Como Antes é uma reflexão profunda sobre os rumos da humanidade diante do progresso tecnológico descontrolado. Ao mesmo tempo que alerta para os perigos de um futuro dominado por algoritmos e manipulação mental, a obra também oferece uma mensagem de esperança, destacando a importância da ética, da educação e da ação coletiva para preservar a liberdade e a dignidade humana.
E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo é uma obra curta, mas profunda, escrita pelo líder indígena, ambientalista e filósofo brasileiro Ailton Krenak. Com base em 3 palestras realizadas entre 2017 e 2019, a obra propõe uma reflexão crítica sobre os modos de vida da sociedade ocidental moderna e seus impactos socioambientais. A mensagem central é clara: a humanidade precisa repensar urgentemente sua relação com a natureza e com os outros seres vivos, se quiser evitar o colapso civilizatório. Krenak começa questionando o conceito de humanidade como uma entidade homogênea. Ele argumenta que o termo é, na verdade, excludente e que muitos povos, principalmente indígenas e comunidades tradicionais, foram historicamente colocados à margem do que se considera ser humano. Essa crítica denuncia o racismo estrutural e a desumanização promovida pelo colonialismo e pelo capitalismo. A obra também discute o mito do progresso. Krenak sugere que o avanço tecnológico e econômico vendido como desenvolvimento é, na verdade, um caminho que conduz ao esgotamento dos recursos naturais e à destruição da vida na Terra. O autor critica o modo como a sociedade moderna separou o ser humano da natureza, tratando esta última como um simples recurso a ser explorado. Para ele, esse distanciamento se reflete na forma como lidamos com crises ambientais e sociais. Preferimos soluções técnicas, paliativas, sem enfrentar a raiz do problema, nossa maneira de viver. Krenak aponta que o modelo ocidental de consumo desenfreado, crescimento ilimitado e destruição da diversidade cultural e ambiental é insustentável. O autor propõe que precisamos adiar o fim do mundo, uma metáfora para buscar alternativas viáveis que promovam o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Isso não se trata de um apocalipse distante, mas de eventos reais e presentes, como a degradação ambiental, as mudanças climáticas, a pandemia e as desigualdades sociais que já afetam milhões de pessoas. Krenak valoriza os saberes indígenas como caminhos para uma nova visão de mundo. Ele fala da importância de sonhar, de respeitar os rios, as florestas, os animais e todas as formas de vida como parentes e não como coisas. A sabedoria indígena não compartilha da ideia de superioridade humana sobre a natureza. Ao contrário, promove a interdependência e a coletividade. Outra crítica importante do autor é a ideia de normalidade. Para Krenak, o que se entende por vida normal é, muitas vezes, uma rotina de alienação, produtividade excessiva e ausência de sentido. O fim do mundo pode ser justamente essa normalidade que nos impede de ver outras formas de existência. Ele defende que devemos cultivar outros mundos possíveis, nos reconectando com o planeta e com modos de vida mais sustentáveis. Esses mundos estão presentes em comunidades que resistem ao modelo dominante e vivem de forma mais integrada à Terra, mesmo diante da opressão e do descaso. Por fim, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um convite à reflexão e à ação. Ailton Krenak nos chama a escutar mais, a desacelerar, a questionar nossas certezas e a valorizar a diversidade, não apenas cultural, mas também de formas de existir. O livro é uma crítica ao antropocentrismo e um chamado ético à responsabilidade coletiva. E aí, gostaram? Se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!